Amém, a graça e a paz. Estamos iniciando nessa segunda-feira nossa continuação da nossa escola bíblica dominical, ou a nossa escola bíblica, que não é domingo, hoje é segunda. Tanto tempo em casa nessa quarentena que nós perdemos a noção dos dias, do tempo, né? Então, quero vos saudar todos com a graça de Deus, com a paz. Amém? E hoje nós estamos dando continuidade à nossa escola bíblica. Nós hoje estamos dando também a continuidade do nosso estudo, que fala sobre a questão da idolatria. O problema da idolatria. E hoje nós iremos falar das implicações da idolatria. As implicações da idolatria. E se Deus nos permitir, se você estiver confortavelmente pronto para ouvir a palavra de Deus, nós iremos não demorar um pouco, mas passar mais um tempo. Porque a gente percebe que pessoas estão entrando e parece que 10, 15 minutos, parece que aquela coisa começa a entrar, aquele cansaço, mas você não precisa se levantar para ir para casa, você não vai pegar ônibus hoje, não vai pegar o Uber, não vai pegar o seu carro, está na garagem, é só sentar, ficar bem confortável a ouvir a palavra de Deus, amém? Nós temos algumas pessoas já entrando, é o Felipe Menezes, amém? Que Deus te abençoe, nosso irmão Felipe. Os filhos do pastor Otávio, ali de Bela Cruz, da igreja de Messejana. Nós estamos Betel, ali o Betel Siqueira, Renê. Teve algumas pessoas que adentraram antes. Nós estamos aqui só falando um pouco da introdução do nosso estudo. Nós temos o irmão Renê, que Deus abençoe, a sua esposa, seus filhos. A Silene Machado, com o irmão Raimundinho, ali no bairro Damas. Que Deus abençoe a nossa missionária, tem feito um trabalho excelente, sempre eu falo isso, com as nossas crianças. Nós temos o nosso Renê, que tem dado umas ideias boas aqui, a questão dos meios de comunicações, da internet, essas coisas têm sido muito bom. Nós estamos também com a nossa irmã lá de Mulugu, a irmã Roberta, esposa do nosso irmão Giovanni, que está ali, é o nosso co-pastor, que tem nos auxiliado, irá nos auxiliar e tem auxiliado o trabalho juntamente com toda a igreja ali de Mulugu, Betel de Mulugu. Manda um abraço para a irmã Roberta, para o irmão Giovanni, nosso co-pastor, as suas filhas, seus filhos, o irmão Everardo, a irmã Alzeni, Ednardo, irmã Mani, irmã Maria, tanta gente ali, que Deus abençoe. Irmão Arthur, a irmãzinha, tem muita gente ali de Mulugu, muita gente boa, que Deus abençoe a vida da irmã Maria. Todos se sintam abraçados pela igreja aqui de Betel Siqueira, por nós. Estamos aí para juntos glorificar, cultuar e bendizer o nome do Senhor. Tem novos desafios, Deus nos coloca nesse desafio. E nós temos que abraçar o nosso irmão Delano, que Deus abençoe a sua esposa e toda a sua família, que Deus continue abençoando. O irmão Val, que é a esposa da irmã Ana Paula, que Deus te abençoe. A irmã Eliane, a Elânia, que Deus abençoe com a sua família. A irmã Eliette Barbosa, o irmão Mardônio, Val Rodrigues, está mandando a paz, boa noite, que Deus abençoe. A irmã Graça, irmão Damião, irmão Delano, a paz. A irmã Cristiane aí, que é a esposa do irmão Delano, Deus abençoe. A irmã Eliette com o irmão Josimar, Flavinho, Tiago, que Deus abençoe. Tem o nosso irmão Edilardo, aqui membro aqui da Assembleia de Deus. Foi, se eu não me engano, Edilardo foi... na época a gente tivemos como presidente do jovem, foi jovem lá do ministério ali da Assembleia, quando a gente lideramos, e quando a gente estivemos na Assembleia de Deus ali, graças a Deus, louva a Deus por essa igreja abençoada de guerreiros, pessoas valentes, pessoas de oração, muito compromissadas com o reino de Deus. Que Deus abençoe.
Betel Brasileiro de Siqueira, estamos ali, Parrel, Paulinha, a irmã, aleluia, irmã Vanessa, que Deus abençoe, nossa irmã Edilardo, amém. Estamos aí, vamos já começar, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, nós vamos começar, amém? Esteja aí, esperando aí o pessoal compartilhar. Estamos nesse momento de interagir, de conversar, se mandando a paz. Que Deus te abençoe, amém? Olha lá o irmão Edilardo. Vamos lá, para sua esposa, para toda a sua família. Que Deus continue abençoando a todos vocês, amém? Graças a Deus, tem muita gente aí já entrando. Isso, compartilha aí. Dá curtindo, não por ego. Isso nunca venha fazer parte de nossa vida, mas com o intuito dessa palavra ser levada a outras pessoas. Tem muita gente, todos nós como ser humano precisamos ouvir a voz de Deus, e a forma de Deus nos falar é pela sua palavra revelada, amém? Amém, o Edilardo, é verdade, glória a Deus, amém. Casou também com outra jovem, né, que era parte também da juventude, você não era, acho que adolescente, alguma coisa assim, acho que está por muito tempo, que Deus abençoe. Mas sinto um carinho muito grande por esse jovem, por essa família, pela Assembleia. Sempre falo que o meu avô foi da Assembleia ali, aqui, Tempo Central, aqui em Lagoa Redonda 1. Meu pai, meu irmão hoje é de lá, e tive o prazer de estar lá também. Aprendi muito, e no tempo que eu tive pude contribuir com aquilo que Deus nos deu a condição de contribuir, amém? Mas Deus nos leva a outros norte, Deus nos conduz, estamos sempre dispostos e de prontidão a ouvir a voz de Deus e executar aquilo que Deus tem preparado para o nosso ofício como pastor, como servo de Deus, principalmente como servo de Deus, amém? Deus abençoe, vamos lá. Então, vamos já começar, irmã Beth, irmão Márcio, que Deus abençoe. A irmã Marilane, é isso? Marilane Nunes, amém. É filha de um grande amigo meu, irmão em Cristo, a sua mãe também, nós estudamos juntos, se eu não estiver enganado. Deus abençoe, amém. Vamos lá, estamos já a começar. Hoje nós... de antemão, nós vamos hoje um texto inicial, ainda não vou começar, mas eu gostaria que você tivesse com a Bíblia na mão. Tudo que a gente possa falar, você possa confrontar ou com a palavra de Deus, ver se tem base bíblica, porque eu não sou o dono da verdade, apenas falo a verdade que está na Bíblia Sagrada. Ela é a verdade, amém? Irmã Beth, a paz do Senhor, a todos os betelinos, irmão Márcio, um abraço para o irmão Márcio, esposo aí da irmã Beth, amém? Tem algumas pessoas ainda que a gente conhece, que curte, né, assim, que está sempre conosco. Pode dar um alôzinho aí, nós vamos já começar. O livro que eu estava falando, para a nossa leitura inicial, ela vai ser lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3, 4, 5, tá certo? Vamos ler esses 3 versos. Daqui a pouco nós vamos começar a leitura bíblica, vamos orar, aí nós vamos dar início à nossa lição, ao nosso estudo, amém? Tem algumas pessoas ainda aí, esperando aí um momento, mas glória a Deus, Deus seja louvado pela vida de cada um. Bom, hoje eu estou aqui sendo aquele que meu horário, não vou passar. 19h07 no meu, mais 3 minutos, 19h10 nós iremos começar, amém? Amém, vamos lá, que Deus abençoe, irmão. Nós precisamos, Deus tem me incomodado e Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Nós nos congregamos numa igreja bíblica, graças a Deus, onde nós estamos lendo a Bíblia constantemente. Estou falando na sua leitura
pessoal, na sua casa não, na igreja nós tiramos momentos para estar lendo a Bíblia Sagrada de uma forma sistemática. Escolhemos um livro, estamos lendo, como nesse período agora nós estamos lendo o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, e tivemos agora 30 dias de jejum, de oração, de leitura da palavra de Deus. Foi muito gostoso esse tempo. Nós temos orado, nas nossas orações de terça-feira tem sido assim algo muito gostoso de estar ali, uma oração que você se sente bem, sente a presença de Deus. Então tem sido assim muito bom mesmo, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pelas suas benevolências, tem visitado o seu povo de forma tremenda. Então Deus tem feito maravilhas, graças a Deus. Mas Deus tem nos incomodado a respeito de jejuar. Hoje eu estava ouvindo uma pregação e um pastor ele pede ao presidente da República, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a convocar a nação para um momento de jejuar. E isso me comoveu também, era algo que Deus já tinha ministrado. E irmãos, sinceramente, eu não sei você, algo particular, mas nós estamos perdendo essa prática de jejuar. E as nossas orações ela é mais voltada para nossos bem-prazeres, bem-prazer, aquilo que traz benefício a mim, a minha casa. Isso não está errado, mas quantas vezes nós precisamos nos colocar na brecha da intercessão? Quantas vezes alguém está precisando de que você clame, que você interceda, ou que você esteja jejuando, não em prol aos seus benefícios, não em prol de você mesmo, mas de outra pessoa, de outra congregação, de outras famílias. Então, nós precisamos voltar a essa prática de tirar um momento de jejuar, um jejum, se abster, há uma abstinência, se abster, né? Renúncia por um período e consagrar esse período, esse tempo, para dizer para Deus que é para a glória dele. Não vou jejuar para exigir alguma coisa de Deus, mas para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o seu nome, para dizer que Ele é santo, para declarar a sua majestade e para dizer: Deus, muito obrigado pelos teus benefícios, muito obrigado por hoje estar de pé, muito obrigado pela família que o Senhor tem nos dado. Então nós precisamos, meu amado, voltar a praticar aquilo que a Bíblia nos ordena. Amém? Está ali um Mateus Vieira Có, de Guiné-Bissau, mora conosco ali na igreja, lá de Guiné-Bissau, está aqui em Fortaleza, com alguns desafios. Deus está no controle, mas tem um tempo de Deus, ó Mateus. Amém? A irmã Raquel, juntamente com o seu esposo Valclércio, que assim, que Deus continue abençoando essa família, com a graça de Deus, com o poder de Deus, sustentando e realizando os sonhos desse casal. Que Deus abençoe o irmão Valclércio, a irmã Raquel, que é a nossa secretária, tem feito um trabalho, tem assim, maravilhoso. Que Deus continue e te recompense, tá certo? Por tudo que tem feito na obra de Deus. Todo e qualquer, seja um exemplo da irmã Raquel, de todos aqueles que estão ali. Eu vejo, meu irmão, e muito me alegra o meu coração, porque eu vejo pessoas voluntárias na obra de Deus, pessoas que sentem o prazer de estar fazendo.
para a glória do nome do Senhor. Amém? Então nós passamos já dos 3 minutos, passamos. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Curva a sua cabeça e oraremos ao Senhor. Ser grato, Deus, por nossas vidas, porque o Senhor tem nos escolhido, tem nos tirado a cegueira espiritual, tirado a ignorância da nossa vida e nos fez compreender um plano de salvação, a qual é revelado pelas Sagradas Escrituras. Obrigado porque o Espírito de Deus, aquele a qual, como o Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Consolador. Obrigado, Deus, porque o Espírito de Deus tem nos convencido, tem nos fortalecido, tem nos tirado a cegueira espiritual e nos fez compreender um plano, um maravilhoso plano, que é o plano da vida eterna, é o plano de salvação, é o significado da cruz, é resgatar os que se havia perdido, dar liberdade aos cativos, é dar vista aos cegos, é fazer que os paralíticos andem, os coxos andem, aleluia, os cegos possam ver, os surdos ouvir, e Pai, a propagação do Teu Evangelho ao meio dos pobres. Desperta o Teu povo nesse momento. Desperta-nos, meu Pai, porque quem habita na Tua igreja é o Espírito Santo. Você não está só, eu não estou só. A igreja do Senhor está sendo cuidada pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus nesse momento está atuante, está atuando sobre a nossa nação, sobre nossos líderes, sobre o nosso presidente, sobre os seus ministros, sobre toda a equipe, meu Pai, que o Senhor tem levantado nesses últimos anos, sobre o nosso Estado. Deus, a Tua palavra ela não pode ser, meu Pai, aprisionada. Jamais o eco, a Tua palavra será soprada, Deus, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre o Estado, sobre o Brasil. Muitos que possam estar pensando que a nossa nação entrará no caos. Mas a igreja está de joelho orando, clamando, porque diante dessa tempestade, diante desse momento difícil que todos estão passando, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está ali no barco, o Senhor está no comando, e o Senhor, que muitos pensam, Deus, que a nossa nação não está no controle, Ele está no controle de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e vai vir dias de abundância, de prosperidade, Deus, sobre a nossa nação. As igrejas, já ouvi isso, as igrejas jamais serão as mesmas. As pessoas vão valorizar o momento de culto, de congregar-se, momento, Deus, de poder ali contribuir na Tua obra. Eu creio, Deus, eu creio de um avivamento, Deus, de algo sobrenatural acontecendo não só sobre a igreja, mas sobre todas as famílias da nossa nação. Cuida, Deus, daqueles que estão desamparados. Não deixe faltar o pão, Deus. Creio, Deus, que o Senhor fará a provisão do pão.
Eu creio, Deus, a igreja crê, nós cremos, Pai, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. O Senhor não esqueceu de nada. E nós cremos, Deus, na Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Raquel, aí a irmã Sara Moreira, Sara, Suzana, Marcelina, irmã Socorro, a minha sobrinha Rosângela, mora aqui perto da gente, sempre está também ligada a ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Irmão Mardônio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmão, como eu já falei para todos, é em Êxodo, capítulo 20, verso 3, 4, 5, iremos ler esses 3 versos, que diz: não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª geração, e a 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Mas só que o versículo 6, ele diz: e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se existe algo, e ela está datada, que até a 4ª geração será sobre iniquidade, mas há uma promessa de Deus sobre a sua misericórdia até 1000 gerações. Porque eu creio que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Nosso estudo nessa noite, nós iremos fazer muito uso da Bíblia Sagrada. Gostaria que também você fizesse isso, tá bom? E o nosso primeiro ponto, olhe bem para o nosso texto básico, é a implicação da idolatria. Como seria essa implicação da idolatria? A implicação da idolatria: adorar. Olha aí a implicação. Se nós vamos ver os problemas da idolatria, é porque o homem estava preenchido de Deus. Quando ele cai, existe um vazio, e desde o momento que esse homem caiu, o vazio dentro dele passou a existir, e o homem passou a correr atrás de algo, de alguma coisa que pudesse preencher este vazio. Esse foi o nosso primeiro tópico. Não adianta nós ver tudo de novo. Eu creio que você que está acompanhando está entendendo. Então a idolatria é o homem correndo atrás de alguma coisa, de algo, de um Deus com D minúsculo, para substituir ou dividir a glória do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então o homem existe um vazio, por isso que ele está correndo atrás de preencher esse vazio. Só irá ser preenchido com a presença do verdadeiro Deus. Como? Se arrependendo dos vossos pecados e crendo que a mensagem, a obra redentora de Cristo ali na cruz do Calvário, ela é o meio e o único meio e suficientemente o meio para que o homem volte a ter comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Depois eu vou interagir com as pessoas que estão entrando. Amém? Para a gente não perder o foco. Então essa é as implicações da idolatria. Nós iremos ver nessa noite. O que seria esta implicação? Adorar uma imagem de escultura. Adorar uma imagem de escultura é abominável ao Senhor, mas também é pecaminoso fabricá-la, comercializá-la, adquiri-la e possuí-la.
Então, idolatria não é só prestar um culto a uma imagem de escultura, mas quem vai fabricar, quem compra, quem adquire, quem possui. Porque você está substituindo o que é algo palpável, que possa dizer que esse ser vai lhe encher, ou lhe preencher, ou vai lhe ajudar você a se aproximar de Deus. Então não é dessa forma. Então as implicações é adorar uma imagem, escultura, né, abominável ao Senhor, abominável a Deus. A Deus. Mas também é pecado fabricar, comercializar, adquirir e possuir. Quem se prostra ante um ídolo, também é uma das implicações, ou a ele faz um pedido, ou carrega-o, pendura ao pescoço, ou se consagra a ele ou a ela, dizendo que o ídolo é seu protetor, seu defensor, seu padrinho, seu padroeiro, está ofendendo ao Senhor. Está trazendo o quê? Ofensa, ofendendo Deus. Então isso é uma ofensa. A quem? Ao Senhor. Que tipo de ofensa é essa? Pessoas que acham que Deus não é suficiente seu protetor, que Deus não está a lhe ouvir, que precisa de um intercessor. E eu vejo que o nosso único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, que se fez homem. E agora, quando Jesus Cristo ele volta a Deus, o Criador, ao Pai, ele deixa o Espírito Santo, a qual a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemido inexprimível. Eu não vejo outro meio de, ou alguém, outra pessoa, outro ser, outro Deus que possa interceder. Biblicamente, eu não vejo. Tá certo? Então, as pessoas começam ofendendo, ofensiva, ou gerando uma ofensa melhor. Amém? Gerando uma ofensa ao Senhor, afrontando a sua honra, entristecendo o seu coração. Então isso gera uma ofensa ao Senhor e há uma afronta a quem? A honra de Deus, e entristece ao Senhor. Chegando nesse ponto das implicações, eu espero que você possa ter entendido essa questão de adquirir, de possuir, de se prostrar, de ser padrinho, de ser padroeiro, seu protetor. Isso estão tudo implicações da idolatria. Amém? Diante do texto que nós lemos, a implicação da idolatria, a lei foi dada a fim de instruir o povo de Deus e a respeito de sua vontade, assim ser realizado o seu propósito. Meu irmão, existe a idolatria, mas só que eu gostaria de ver com vocês a questão, se você voltar um pouco, nós estamos em Êxodo capítulo 20, volte um pouco aí no capítulo 19 ao lado, para nós entendermos que o povo não era ignorante diante daquilo que Deus está dando para Moisés, a expor o povo o que seria, como o povo deveria ser guiado, agora pela lei, até toda a lei do Antigo Testamento, todas as sombras, tudo aquilo que a lei, ela desvenda, tudo aqueles rituais da lei do Antigo Testamento, ela é uma sombra de Cristo, e ela se concretiza, tudo isso vai se concretizar, ou finalizar até Cristo, ou se cumprir a Cristo. Mas o povo aqui está diante de uma lei, não é a lei moral, é a lei
dos 10 mandamentos, a lei mosaica, para conduzir o povo. Então, Êxodo capítulo 19, versos 5 a 6, agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz, guardarde a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quem está dizendo é Deus. Deus está falando para Moisés, lá no Monte Sinai. Ele está dizendo: ei Moisés, diz para o meu povo, se diligentemente eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha palavra, a minha aliança, então sereis, ela será, ou sereis a minha propriedade. Ei, a propriedade de quem você pertence, pertencemos a Deus. Como eu e você passamos a ser morada do Espírito Santo, quando confessamos a Cristo e reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então Ele está dizendo: se esse povo atentar para a minha palavra, eu estou dizendo, o Senhor, diga para eles que eles são propriedade peculiar dentro de todos os povos, eles têm esse privilégio, porque toda a terra é minha. Porque ele diz isso, foi ele o Criador dos céus e da terra. Vós me sereis reino de sacerdote. Qual era a função de sacerdote? De interceder diante de Deus pela nação, O sacerdote de Israel, ele intercedia pelo povo e por ele, entrando no templo para prestar holocausto, prestar culto, prestar adoração. Então ele está dizendo que a nação de Israel, ela está recebendo um ofício sacerdotal a outras nações. São essas palavras que falava aos filhos de Israel. Só, meu amado, que aconteceu o contrário. Em vez de outras nações ser atraída por Israel, Israel se deixou ser atraída pelos deuses das nações pagãs. Amém? Então, olha essa questão. Vamos aqui ler para a gente entender. Deus está dando, fala essa questão: se ouvir a minha voz, serás a minha nação, será propriedade minha, porque eu criei os céus e a terra. Depois ele vai dar os mandamentos, que é os mandamentos aqui que está em Êxodo capítulo 20. E aí dá para entender. Vamos aqui para o capítulo 24. Capítulo 24, do verso 1 até 24. Capítulo 24, do verso 1 até o 8. Gostaria de ler juntamente com você. A escola bíblica é isso, é Bíblia. Tá certo? Então o capítulo, olha a aliança de Deus. Olha, Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, lhe dá uma instrução para que esse povo possa obedecer os seus estatutos. Ele diz: eu serei o seu Deus, você é minha propriedade, sou eu o Criador. Te usarei como uma nação sacerdotal, como algo que pudesse interceder diante para outras nações. Quem era o seu Deus? Quem lhe tirou do Egito? Quais são os feitos desse Deus? Depois ele vai dar os mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. Mas chega aqui, meu amado, gostaria que você pudesse olhar a questão do capítulo 24, a aliança de Deus com Israel. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú, 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que falou o Senhor faremos. Deus diz: sobre, escolhe quem vai subir ao monte, que é Moisés, Arão, Nadab, Abiú,
Ele diz os anciãos de Israel, 70 dos anciãos de Israel, o povo fica ao pé do monte, aí depois Moisés volta com esses estatutos, com o mandamento, repassa para o povo, e o povo vai dizer para Moisés, tudo que o Senhor falou, faremos. Isso vai dar sequência no texto, não vamos se alongar mais no texto, mas depois você possa ler isso. Então, meu amado, nós vamos ver a questão de Deus falando para o povo e o povo declarando. E o povo não declara só aqui não, irmão. Quando você chega lá no capítulo 7, ele diz, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Olha, o povo não é leigo. O povo não é ignorante à lei. Quem está falando é Moisés, usado por Deus, levado por Deus. E Moisés está falando, esse povo, meu amado, vem acompanhando os feitos de Deus, os milagres de Deus. E agora, meu amado, Deus chama Moisés, dá uma lei para que esse povo pudesse ser conduzido, sabendo o que era certo, o que era errado, o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus. E toda essa lei servia de um aio para que esse povo entendesse que a lei estava revelando o pecado. Mas chegaria um tempo da graça salvadora. Amém? De uma graça salvadora. Então vamos ver aqui um pouco dessas implicações. Aqui nós vamos ver a lei. O primeiro mandamento que nós acabamos de ver, isto é mais do que uma simples proclamação de monoteísmo. Não é muito mais. Monoteísmo é único Deus, teísmo quer dizer Deus, único Deus. Isso aqui, meu amado, esse primeiro mandamento é muito mais do que uma simples proclamação que Deus é único, que Deus não existe outro Deus, é muito mais. Porque proíbe, olha aí, ela proibindo a adoração, a veneração a qualquer outra coisa além de Deus, em pensamentos, palavra, ato. Eu não estou falando de uma forma visível, mas às vezes nós pecamos, idolatramos através do pensamento, através de palavra, através dos atos, para que em tudo tenha a preeminência. Vamos para frente, versículo 4 e 5 do texto que nós acabamos de ler. Segundo mandamento proíbe a criação e as suas imagens esculpidas como objeto de adoração, mas de maneira mais essencial é um lembrete de que Deus é Espírito. Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24, você possa nos acompanhar, faça isso. Está lá que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O culto a Deus é algo espiritual. Não é algo que eu possa carregar meu Deus nos meus ombros. Que eu possa ter um Deus palpável, que eu possa o tocar. Não. O culto a Deus é um culto espiritual. Um culto de louvor a Deus é algo espiritual. Você sabe quem conhece o seu coração? É Deus. Então, nós deveremos prestar um culto espiritual, que não deve ser concebido a imagem. Obrigado aí, minha esposa, está indo na água aí, diaconisa. Está consagrada, que Deus abençoe. Amém. Então, se nós vamos voltando aqui ao nosso, que não deve ser concebido a imagem do homem ou de qualquer outra coisa. Idolatria vai falar isso. Irmão, eu falo não é com questão de exaltação, de maneira alguma. Não é questão de querer afrontar outras pessoas, de maneira alguma. Porque eu sei que Deus lhe ama. Nós precisamos conhecer a verdade. A verdade, ela não pode ser ocultada. Ela precisa ser anunciada. Cabe ao homem
dar ouvido à voz de Deus. Eu não posso viver achando que eu estou certo. Alguém precisa chegar para mim e dizer: pastor, você está errado. Porque só assim eu posso me consertar do erro que eu pratico ou que desagrada a Deus. Então, não é a questão de afronta. Não é questão, só eu irei para o céu. Ou só a minha igreja irá para o céu. Não, não é. Não é dessa forma. Só irão para os céus aquele que é nascido de novo da água e do Espírito. Só irão à presença do Pai se for através de Jesus Cristo. Não existe outro meio. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. No primeiro ponto da nossa revista, vai dizer que Deus é indescritível. O que seria isso? Um ser indescritível. Ele é incomparável. Não aceita ser representado sobre qualquer pretexto. Por isso ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Ele está falando nos seus mandamentos. Amém? Ele está falando dos seus mandamentos, é a sua palavra. Procure aí na Bíblia, na sua Bíblia. Não farás para ti, por isso que ele está dizendo que ele é indescritível, ele é incomparável, ele não aceita representação. Como é que você pode ter uma representação de um espírito? Sob qualquer pretexto, ele vai dizer a questão de Êxodo capítulo 5, capítulo 20, verso 3 a 5, que nós já acabamos de ler. Deus é invisível, nem a sua obra visível pode ser reverenciado sob forma palpável. Não pode. Então, diante disso, algum comentário aqui nessa questão de Deus indescritível? No Antigo Testamento, o nome mais elevado de Deus, o seu nome pessoal, olhe, é indescritível. No Antigo Testamento, o nome mais elevado de Deus, o seu nome pessoal, no hebraico é Yahvé, cujo sentido é aquele que existe em si. É aquele que existe em si, ou aquele que fez existir. Isso é o que? Um atributo, eternidade, dando o seu sentido de que Deus não tem uma origem causadora. Eterno, a palavra eterno, aquele que não tem princípio, início, nem fim. Quando tudo passou a existir, Deus já era e já é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. E um dos seus atributos que contextualiza a nossa questão desse Deus Yahvé, que dando o sentido de que Deus não tem origem causadora, que existe por si mesmo, aquele que faz existir, é a imutabilidade. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã será o mesmo. Então, essa questão, meu amado, quando nós olhamos aqui, e vamos seguir dessa, é indescritível, é aquele que existe em si, é aquele que fez existir, como diz lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, dando o sentido de que não tem uma origem causadora. Deus não precisou disso para vir à existência, Deus precisou não, ele existe por si mesmo, como diz lá no Evangelho segundo escreveu, Evangelho de João, de São João, capítulo 5, verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concebeu ao seu Filho ter vida em si mesmo. Que é isso? Yahvé, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, que a eternidade, que não tem princípio, início nem fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém?
Deus é Espírito, como eu já falei para você, como está lá em João 4:24. Importa que os seus adoradores adorem o Espírito em verdade. Deus é Espírito infinito, perfeito, em que todas as coisas têm a sua origem, substância, finalidade, como diz Strong. Vai dar essa definição diante do texto de João, capítulo 4, verso 24, que como Deus é Espírito, ele está dizendo, Deus é um ser, Deus é um Espírito infinito, perfeito, em todas as coisas tem e que todas as coisas têm a sua origem. Deus não precisou de algo, de algum acontecimento para existir, mas que todas as coisas têm origem em Deus, porque Ele criou todas as coisas. Strong ele vai dar essa definição da sua subsistência e finalidade. Deus é Espírito infinito, eterno, imutável. Que seria esse eterno, como eu já falei para você, imutável, que Deus não muda, Deus de ontem ou de hoje será de toda a eternidade, tanto em ser como em sua sabedoria, eterna sabedoria de Deus, tanto em seu ser, sabedoria, o seu poder, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor e a sua verdade. Esse é o Deus Yahvé. Amém? Vamos passar para frente? Amém. Muita gente aí, Deus abençoe. Vamos continuar, irmãos. Deus indescritível, é essa definição que eu acabei de falar, de ministrar. Existem alguns pontos que nós gostaríamos de falar para você. O homem pode ser descrito, mas não pode ser adorado. Nenhum dos personagens bíblicos ou dos heróis da fé, do cristianismo, recebeu o aval da adoração. Insistir em fazê-lo é atrair para si mesmo o juízo de Deus. Dá para entender essa questão? Já falei desse Deus indescritível, que ele existe por si mesmo. Estou dizendo agora no ponto A que o homem pode ser descrito. Pode. Criado à imagem e semelhança de Deus, pode ser descrito. Mas não pode ser adorado. Nenhum dos seus personagens bíblicos, desde dos patriarcas até o apóstolo João lá no Apocalipse, nenhum pode ser adorado, nem os heróis da fé, nem os heróis do cristianismo recebeu aval da adoração. Insistir em fazê-lo é atrair para si o juízo de Deus. Irmão, a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento de Deus, do seu plano, da sua vontade. E ainda é muito pouco, porque nós somos limitados. Nós temos uma limitação. Então nós temos uma limitação. Mas aquilo que Deus nos concedeu a saber, é bom saber. É bom ter esse entendimento. Porque todos nós chegaremos à presença de Deus. Então quando nós passamos a questão desse texto, peguei aqui Apocalipse capítulo 21. É o último livro da Bíblia. Muitas pessoas têm medo até de ler. Mas leia. O Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler do verso 1 até o 8. Para que você possa entender. Amém? Amém? Antes você quer mandar aqui, encontrei a palavra de Deus. Você já localizou a palavra de Deus? Já? Nós temos aqui o irmão Marcelino, está dizendo que algumas pessoas estão assistindo, a irmã Vitória, Betel Siqueira, a religião é um homem buscando Deus, por isso, amém, Paulinho. Então, tem a irmã Lucilene, amém, Araújo, que é a irmã da irmã Lica, da irmã Meire, toda essa família seja abençoada em nome de Jesus Cristo, nosso amigo Rômulo Falcão, que Deus te abençoe. Nós temos mais
Amém, pastor, que Deus abençoe, obrigado pelas bênçãos de Deus. Encontrou aí a palavra de Deus? Localizou? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 diz assim, olha, versículo 1. Vi um novo céu. Quem está tendo essa revelação é o apóstolo João, na ilha de Patmos. Está chegando já no final do livro do Apocalipse. Ele está dizendo, eu vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, no final, Deus fazendo tudo aquilo que foi degradado pelo pecado, Deus está restaurando, está vivificando até a própria natureza. Dá para entender assim? Quando o homem peca, a natureza, tudo aquilo que é criação, ela é afetada. Mas Deus diz que chegará um dia que eu farei tudo de novo, tudo novo. Deus está restaurando não só a vida do ser humano, que é o primordial, mas toda a sua criação será restaurada. Vi também a cidade santa, Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu, a igreja do Senhor, né? Da parte de Deus, ataviada como noiva. Quem é? A igreja, adornada para o seu esposo. Quem é o noivo? É Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Eu, você que somos a igreja, morada e templo do Espírito Santo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, Deus falando, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo, ou povos de Deus, povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles, olha aí, a igreja, desde o princípio, desde os mártires, desde aquele que morreu antes da existência da igreja primitiva, mas que morreram na fé em Deus, e todo aquele sofrimento da igreja, até hoje, porque servir a Cristo, ou ser a igreja do Senhor, ela sempre será apontada, ela sempre será alvo de crítica. Sempre alguém está pegando uma pedra para jogar na igreja. Acusações, tribunais na época dos apóstolos. No Antigo Testamento nós passamos a ler Daniel sendo jogado na cova dos leões. Seus amigos, Sadraque, Misaque e Abdenego sendo jogados numa fornalha. Nós vamos ver José sendo vendido, todo este povo de Deus. E ele está dizendo, meu amado, que Deus enxugará os seus olhos, todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, porque não vai haver morte, não vai haver luto, nem pranto, nem choro, nem dor. Porque as primícias das coisas passarão. As primeiras coisas passarão. É esse momento que vai passar. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou. Escreve, apóstolo João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que são fiéis e verdadeiras? Porque é Deus falando. Fiel e verdadeira. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o que? Eu estou falando da eternidade, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a quem tem sede, princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você conhece lá em João, próprio quando diz que Deus é Espírito, importa seus adoradores adorem Espírito de verdade. É dentro desse contexto que Jesus está com a mulher samaritana,
conversando, tendo diálogo com ela lá no poço, e ela estava buscando água. Ele disse: tomar dessa água tu vai voltar a ter sede, mas se tu conhecesse quem está falando contigo e tomar desta água, tu nunca mais voltarás a ter sede. É isso que Deus está falando para você nesta noite. Deus quer saciar a sua sede. Deus quer saciar a sua sede. E Ele está dizendo aqui no último livro, disse, olha, o versículo 7 disse: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ao vencedor. O homem pode estar perdido, mas quando ele é encontrado por Cristo, ele passa a ser um vencedor. Quando ele caminha com Cristo, ele é um vencedor. Quando ele passa as suas dificuldades com Cristo, ele passa com certeza que vai ser um vencedor. Se ele hoje está chorando, ele pode chorar que um dia será consolado pelo próprio Deus. Se você é afrontado, Deus colocará por terra todas as afrontas, e um dia essas afrontas irão passar, porque estaremos nas mansões celestiais com o Senhor. E ele vai declarando isso, o vencedor. Ah, Deus, versículo 8 diz: quanto porém aos covardes. Aí ele vai fazer uma separação. Ele está dizendo que ele está no seu trono, ele está falando para o apóstolo João, mas ele está dando uma condição para a sua igreja, que é lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas ele também vai dar uma lista, ele vai dar uma informação, ele vai dar uma definição. Diz: olha, alguém vai entrar, a minha igreja entrará pela minha direita, mas alguém entrará pela minha esquerda. Ele está dizendo, meu amado, nesse contexto aqui, uma definição, ele está dizendo: existe o céu, uma eternidade com Deus, mas também existe o inferno para uma eternidade sem Deus. Essa é a realidade. Sabe por que muitas pessoas usam mídia e não falam isso que a gente está falando, não dão mais doutrina, com medo de perder os seus membros, a membresia da sua igreja, com medo que a sua igreja esvazie, porque está lá procurando algo que satisfaça os desejos do seu coração, atrás dos seus próprios mestres, ouvindo fábulas, falando alguém. Não, Deus, não, igreja, ou você que está me ouvindo, me assistindo nessa noite, sabe por que eu não tenho medo? Porque a minha igreja é doutrinada na palavra de Deus. E eu falo de pecado, falo da verdade. Sabe por quê? Porque no final eu não quero que nenhum deles possa ser reprovado. Porque ao vencedor eu darei, aqueles que perseveram até o fim, eu darei a coroa da vida. Sabe por quê? Esses que perseveram é aqueles que estão se afastando do pecado, ou se esguiando do pecado, ou correndo com medo do pecado, ou rejeitando o pecado, mas só rejeita quem sabe a verdade, porque a verdade afasta o homem do pecado, mas aproxima o homem de Deus. Não adianta passar a mão sobre a sua cabeça e no final de tudo isso, que nós percebemos que os dias estão se findando, Deus te reprovar, ou Deus me reprovar. Mas nós temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. E assim, olha aqui, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a pior morte, é a segunda morte, que não tem mais jeito. Enquanto você está vivo, reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Deixe hoje tudo aquilo que você pensa que pode lhe ajudar. Deus pode te ajudar. Deus pode carregar você nos seus ombros. Deus pode colocar você hoje nos seus braços. Deus pode tirar a cegueira do seu coração. Por isso, venha para Deus. Amém? Vamos para frente. Estipular aqui um tempo. Vou olhar o tempo, amém? Nós estamos com 1 hora. Nós temos mais uns 20 minutos. Tá certo? Eu espero chegar lá no final, no nome de Jesus. Vamos para frente. Ponto B.
Espero que tenha sido compreendido por você que está ainda conectado. Os símbolos podem ser descritos, mas não pode ser adorado. O homem, aqui ele pode, o homem pode ser descrito, mas não pode ser adorado. O símbolo pode ser descrito, não pode ser adorado. Tentar justificar a idolatria alegando que o próprio Deus mandou construir a imagem de 2 querubins, assim, no lugar santíssimo, no tabernáculo, para simbolizar a presença gloriosa, que está lá em Êxodo, capítulo 25, verso 18, ou que mandou colocar a imagem de uma serpente sobre uma arte no deserto, onde está escrito lá em Números 21 e 28, além da insensatez, é um argumento afrontoso a Deus. Basta lembrar, meu amado, que além do sumo sacerdote, poderia contemplar os querubins. Somente está lá os querubins sobre a arca, mas só quem poderia contemplar uma vez por ano seria o sacerdote. E só ele poderia adentrar, mas ele não, quanto mais adorá-lo. Deus mandou fazer a questão de uma simbologia que representava ali a glória de Deus, a presença de Deus, a arca. Só o sacerdote, para você perceber que não era qualquer pessoa dentro da tribo que poderia conduzir esta arca. E quando ela foi levada a lugares indevidos, houve um desastre, porque o nosso Deus é santo. E todos os seus deuses Dagon teve que cair aos seus pés para adorar e reconhecer que só o Deus de Israel é verdadeiro. Então, só o sacerdote tinha o direito de entrar, mas também não tinha esse direito de menos adorar. Além disso, a serpente de bronze era um sinal de maldição, não de bênção, pelo pecado do povo, como está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Também estamos lá em Números, capítulo 21, verso 9. Então, não foi, Deus mandou como símbolo de maldição. Como Jesus Cristo foi levantado na cruz como um símbolo de maldição, para nos levar a nossa maldição. A cruz era um sinal de maldição. Jesus Cristo foi levado à cruz para levar a nossa maldição chamada pecado. Compreendido até aí? Os símbolos. Deus é único. Deus é único. Ponto 2. Deus é único. Não terás outros deuses diante de mim. Como está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3. Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Lá em Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. Quem está dizendo agora, sabe quem é? Profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. Quem está dizendo é Deus. Deus é único, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos seguindo. Deus é incomparável. Deus é incomparável. Ele disse, por intermédio de Isaías, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual. Isaías 46, 5. Ele está dizendo para o seu povo, um povo que tinha recebido todos os benefícios de Deus, e agora esse povo volta as costas para Deus, para os seus ídolos,
para outras nações pagãs. E Deus está permitindo que esse mesmo povo, a qual Isaías está profetizando, que a mensagem da libertação era levar esse povo ao arrependimento e voltar-se para o Senhor e reconhecer que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aí ele vai dizer, se Deus é incomparável, quem é eterno? Quem é perfeito como o nosso Deus? Quem é imortal? Quem é infinito? Me diga, quem é eterno? Eterno é algo que não tem princípio nem fim. Quem é perfeito? Perfeito é só Deus. Quem é imortal? Deus. Quem é infinito? O Senhor. Como diz lá no Salmo 90, verso 2. Antes que nos montes nascesse e se formasse a terra e o mundo de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Antes que tudo viesse à existência, o Senhor é Deus. Então aqui está falando de quê? Que Deus é incomparável. Só Deus é único e verdadeiro. Amém? Quem mais, além de Deus, é onipotente, onipresente, onisciente. Você não está entendendo o que é isso? Onipotente. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Pode todas as coisas. Onipresente, Deus está aqui na minha casa, também está na tua casa. Deus está sobre a nossa nação, está sobre todos os planetas, está sobre todo este mundo. Deus é onipresente. Deus está no mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E onipresente, onisciente, não precisa você falar. Deus conhece o seu coração. Onisciente, Deus conhece todas as coisas de uma forma perfeita. Nada é obscuro aos olhos de Deus, porque seus olhos são como chama de fogo. Amém? Ele é o que? Zeloso. Eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso. Zeloso, ele tem um significado. Ele é cuidadoso, ele é vigilante. Ei, atento aos nossos atos. Que Deus zeloso é esse? É um Deus que zela pela sua criação. Você, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos seus servos, seus súditos. Nele é o nosso Senhor. Então ele está dizendo que ele é zeloso. E ele diz, quem é zeloso como eu? Quem será o Deus zeloso? É o Senhor, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que este zelo é alguém que cuida. Você já viu isso dos seus pais? Meu pai é muito zeloso. Meu pai é muito cuidadoso. Meu pai se preocupa demais. Ele está dizendo que o seu pai é zeloso pela sua vida. Assim como o nosso Pai que está nos céus. Ele é zeloso pela nossa vida. Ele é vigilante. Ele está vigilante, nós entendemos isso. Questão de estar vigilante. Alguém pode dormir. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel está vigiando. Então, olhe como nosso Deus é zeloso, vigilante, atento aos nossos atos, de maneira que não vai compartilhar o amor dele, o amor que tem por nós, e que espera receber de nós. Ele não quer dividir com os falsos deuses. Ele não quer dividir a sua glória com ninguém. Assim como ele é zeloso, que ele é vigilante, que ele cuida dos nossos atos, de maneira que não vai compartilhar o seu amor, a sua glória, o seu louvor com ninguém. Ele quer que você possamos somente louvar e adorar ao Senhor. Amém? A glória a Deus. Vamos para frente. As manifestações da idolatria. Manifestações da idolatria, meus amados. É o último ponto. Amém? Tem uns 10 minutos ainda. Vamos terminar 19h30. Coloca aí. Bota o sino. Amém? Quando tiver o horário de terminar. As manifestações da idolatria. Nós acabamos de ver o que? As implicações da idolatria. As manifestações da idolatria agora. Nós iremos ver
estudar um pouco. A idolatria não está restrita ao ato de se prostrar perante uma imagem. Ela não está restrita. Eu não estou dizendo que não é. Ela não está restrita. Ela existe mais alguns adjetivos do que possa ser idolatria. Então, prostrar-se diante de uma imagem é idolatria. Mas não para por aí. Ela possui um significado bem mais amplo. Ela aparece abertamente nas falsas religiões mundiais. Falsas religiões mundiais. Eu não estou falando, me citando a uma religião. Eu estou falando de falsas religiões, que é o homem, né? Falsas religiões é o homem sempre em busca de Deus. A verdadeira religião é Deus à busca do homem. É Deus te procurando. É Deus que faz, é Deus que te encontra. É como se a pessoa faz um apelo: aceite Jesus Cristo, pelo amor de Deus, aceite. Nós temos que louvar o nome do Senhor porque Deus nos aceitou. Através do nosso arrependimento e nosso reconhecimento pela graça de Deus e pela fé e pelo entendimento que o Espírito Santo tem nos dado, nós aceitamos ou entregamos a nossa vida ao Senhor e Ele nos aceitou. Então, as falsas religiões mundiais, mas também se esconde por trás de atitudes culturais. Olha, questão culturais, como festas juninas, outras mais, carnavais. As coisas culturais são atitudes que estão escondidas da idolatria. Então, culturais e das intenções pessoais. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção pessoal? Sim, vamos ver aqui. Ela pode se manifestar nos pensamentos, nos desejos, nas atitudes. Cedo ou mais tarde, a camuflagem desaparece e o que de fato idolatramos aparece. Principalmente quando, através da cobiça, da soberba, do materialismo, assume um senhorio nas nossas vidas. Se nós somos morada do Espírito Santo, Ele não divide a sua glória com ninguém. E quando eu passo a cobiça, a soberba, em busca do materialismo, eu estou dividindo. Quantas vezes nós deixamos de ler a palavra porque nós estamos tão cansados? Quantas vezes, meu amado, mas o cansaço, ele facilmente nos deixa quando alguém oferece uma quantia para que você, com honestidade, trabalhar. Então, preste atenção que idolatria é dividir a glória de Deus. É dividir. E Deus não divide nada com ninguém. Nessa questão da idolatria, do seu louvor, Ele não vai dividir. Então, olha aí a cobiça, a soberba, materialismo, né? Assume o senhorio da sua vida. A idolatria camuflada se manifesta de diversas maneiras. Vamos ver. A autoglorificação. Idolatria. Olha quantas pessoas que anunciam ou que se autodenominam, não sei, são homens de Deus, mas existe a autoglorificação. Como seria isso? Quando aceitamos ou buscamos as honrarias, os prestígios, a glória que pertence somente àquele que nos concedeu os dons e a oportunidade que nos conduziram a alguma situação de destaque. Quem que merece a honra? Que te conduziu a este lugar de destaque, quem que merece a honra? É Deus. Mas existe a autoglorificação. E outra coisa, irmão, alguém pode estar servindo ou adorando, carregando o ídolo surdo, mudo, mas muitas vezes nós que estamos dentro da igreja evangélica, nós estamos sendo conduzidos por ídolos vivos.
que fala, que prega, que ora, quanto que faz sinais, e nós somos voltados a correr atrás dessas pessoas, a idolatrar essas pessoas, ou idolatrar o templo que eu faço parte. Só aqui acontece milagre, só aqui Deus está, ali Deus não está. Então isso passa a ser idolatria, assim como Deus ele trata, como lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8, você percebe que Deus está tratando os idólatras, mas idólatra de uma forma geral. De uma forma geral. Não é só quem carrega imagens, escultura e peça. Não! Cuidado que ele está dizendo, a autoglorificação. Pessoas dividindo o altar da sua igreja com Deus. Pessoas dividindo a atenção. Não é que você não possa dizer que o seu pastor, o seu líder é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, mas o Deus quem merece a honra é o Deus que capacitou o seu pastor, o seu líder, a sua vida. Se você toca, se você canta, se você prega, se você ora, e Deus faz os sinais porque Deus faz, mas você não merece honra, nem glória, nem culto, nem louvor, porque só a Ele merece. Quantas vezes, meu amado, o inimigo tenta nos encher o coração. É um homem de Deus, é isso, aquilo. Cuidado, Modnu, este ego não tomar conta do seu coração. Tenha muito cuidado. Já vi muitas pessoas se exaltando e Deus abatendo. Vamos para frente, meus amados. Essa outra questão aqui da manifestação da idolatria, que está camuflada. Todas as vezes que fazemos de um cantor, do grupo musical, instituição, ou até mesmo de um líder espiritual, acabei de falar isso, o ídolo gospel, fazendo procissão para vê-lo, ouvi-lo, imitando o seu vestir, o seu falar, o seu agir, esforçando-nos ao máximo para ficar bem pertinho, né, dele na hora do culto show, para quem sabe ganhar uma foto autografada. Idolatria, correndo. Às vezes deixo até, muitas vezes, o culto da sua igreja. Estou cansado de ouvir o meu pastor. Hoje é a banda tal, cantor tal, não posso perder. Eu tenho que, às vezes, até a dificuldade de comprar, porque lá precisa pagar o ingresso, mas não mede esforço nenhum. Compra, adquire, vai para lá, e lá pula, canta, e quando acabar diz que foi um fogo danado. Ei, meu irmão, fogo passageiro, vai passar, fogo de palha. Nós desprezamos, às vezes não, um homem de Deus que é o seu pastor, e às vezes nós desprezamos, porque o seu ídolo, o seu cantor, o seu pregador predileto, na internet está cheio. É por isso que tenho desigrejado hoje, que escolhe o tipo de pregação, o pregador e o louvor que lhe agrada, mas não tem o prazer de se congregar, não tem o prazer de estar lá numa congregaçãozinha humilde, mas cheia de Deus, uma igreja saudável, uma igreja que fala de Jesus, uma igreja que vê os sinais de Deus sem precisar de barganhar com Deus. E essas barganhas têm mexido muito com a estrutura da igreja. Cuidado com a idolatria, principalmente você que prega e que fala da idolatria. Às vezes você está praticando de forma camuflada, mas a capa vai cair, tá certo? Estou encerrando, para a glória de Deus. Todas as vezes que trocamos a fé genuína pela fé ingênua,
que se apoiam em objetos consagrados, ungidos, em vez de se firmar na palavra de Deus. Você sabe qual é a definição da fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e da convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Isso é definição de fé. Eu não preciso materializar a minha fé. Eu não preciso, que a minha esperança, a minha certeza é o quê? Nas coisas que se espera. O que é que a igreja espera? A volta de Jesus. E o que mais? E a convicção. Convicção é símbolo, é um sinônimo de fé. Convicto é crer, fé de fatos que não se vê. Isso é fé. Fé é aquilo que você não se vê. Eu creio. Quando eu passo a poupar, a minha fé está sendo materializada. Então deixa de ser uma fé genuína para ser ingênua. Há uma ingenuidade nessa questão. Então, meu irmão, vamos ter uma vida saudável diante de Deus, uma vida que agrade a Deus. Vamos deixar certos pontos de idolatria, porque eu estou trocando a minha fé. Eu preciso ver, preciso materializar, eu preciso comprar, eu preciso de algo que eu toque, porque a minha fé é tão grande que eu vou fazer tocar. A minha fé é tão suficiente para que eu venha permanecer pela misericórdia de Deus nos caminhos do Senhor. E que Deus cada dia renove a minha fé, a sua fé, para nós sempre estar no caminho do Senhor, tendo uma atitude que agrade o Senhor, as nossas vidas possam agradar o Senhor, e que assim a nossa fé genuína em Deus, único que merece toda a honra e toda a glória, somente Ele. Cuidado com essa questão de materializar. Cuidado, meu amado, que tem muitos fogos estranhos, que tem mexido com a sua fé. Essa fé, meu amado, depois que entrou, essas tal de campanhas, tem mexido com a estrutura da igreja, tem mexido com a fé das pessoas, que passaram a ser improdutiva na sua igreja e principalmente no reino de Deus. Já não nos preocupamos com a vida do pecador, já não nos preocupamos com aquele que está caído, para que Deus levante aquele que caiu, eu preciso fazer alguma barganha, eu preciso fazer isso, preciso fazer sede, eu preciso fazer meia-noite, eu preciso fazer madrugada. Não, você precisa estar com a sua vida no altar, porque Deus não tem hora, não tem dia, não tem madrugada. Você talvez me diz, Senhor, pastor, tem que fazer isso porque eu tenho que orar de madrugada. Sim, ore de madrugada, mas sem a superstição dizendo que a fila é menor. A fila não é menor nada, e Deus não precisa de fila pequena, de fila grande. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de uma vida santa, que tem a autoridade de chegar na presença de Deus, a ousadia de adentrar a presença de Deus, esperar pelo tempo de Deus, porque a minha vontade, a sua vontade, ela é totalmente diferente da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se coloca na presença de Deus, espera pela vontade de Deus se realizar na sua vida. O caminho pode ser difícil, pode ter muitas pedras, muitos espinhos, mas o Senhor vai fazer você prosperar pela fidelidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Às vezes, meu amado, estamos vivendo um cristianismo meio que descompromissado. Mudamos o endereço da igreja só, mas parece que a nossa vida não tem mudado nada. Não tenho alegria. O congregar-se, meu amado, é a junção de um corpo de Cristo para o adorá-lo. Passa a rever a sua vida, como você está andando, que você tem feito a favor do reino de Deus, da obra do Senhor. Faça agora um exame, examine-se. Examine-se. E quando você está na casa de Deus, se você está sentindo alegria, se o seu espírito se regozija naquele momento
de comunhão, do seu louvor e da ministração da palavra, mas principalmente com aquele propósito que você veio à congregação para adorar. Se derrame, abre o seu coração, diga: Deus, quebra o meu coração, esmiuça o meu coração, mas me deixa sensível a ouvir a tua voz, porque eu quero me deleitar na tua presença, não importa a luta. Ei, meu irmão, esta luta que está passando pelo Brasil, esse momento difícil vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus há de se cumprir. As promessas de Deus, ela é real, vai se cumprir sobre a igreja do Senhor, por aqueles que realmente têm uma sua saúde é espiritual. Nós nos preocupamos sim com a nossa saúde física, sim, nos preocupamos, mas a nossa saúde espiritual, tem que existir uma preocupação bem maior, porque só o médico dos médicos tem a cura, através do arrependimento e da graça manifestada pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra que Deus nos tem nos dado nessa noite. Um abraço. Foi um prazer grandão. Nós vamos orar ainda, amém? Vamos orar. Você deseja oração? Eu e a minha casa desejamos oração. Amém? Curve a sua cabeça. Não ore de qualquer jeito. Quer se ajoelhar? Se ajoelhe. Aleluia. Quer chorar? Chore. Aleluia. Quer se reconciliar? Se reconcilia hoje. Não deixa para amanhã. Jesus não marcou o dia para voltar. Jesus não marcou a hora para voltar. Mas é necessário que a sua igreja esteja abastecida com azeite, com óleo. Acende a candeia, Deus, que a tua igreja soma nossas vidas. Acende a candeia nesta noite, Deus. O mundo precisa ver a candeia, a igreja do Senhor acesa. Não se coloca debaixo do velador, debaixo de um cesto, mas se coloca sobre o velador. Senhor, nos coloca nesta noite, meu Pai, como a tua igreja, sendo reluzente a este mundo de pecado. Nos faz diferente, Senhor, meu Deus e Pai, cada dia. Nos usa, meu Pai, como instrumento, não para que o homem venha, Deus, se enaltecer, se engrandecer, mas que cada dia possamos diminuir, que o Senhor cresça, que possamos, meu Pai, estar na posição de servir, de servos do Senhor, mas que toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Deus da glória, age, Deus, sobre a tua igreja. Hoje eu estou pedindo ao Senhor, meu Pai, que nós possamos fazer uma análise, como está, o que eu preciso renunciar, qual é a prioridade que eu estou dando a Deus na minha vida, no meu tempo, qual é a prioridade, meu Deus da glória. Senhor, meu Deus, sopra sobre a tua igreja nesta noite, ministrando ao nosso coração uma palavra, meu Pai, que gera edificação, mas também uma palavra, meu Pai, que possa nos confrontar, para ver, meu Pai, para analisarmos, meu Senhor, como nós estamos diante do Senhor, se está só por estar, ou como se eu estou inutilmente, meu Pai, na tua casa. Não me deixe, meu Pai, ser útil na tua seara, mas me deixe, meu Pai, a tua igreja, a minha vida, a vida da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa, do meu neto, Deus, ser instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Nos desperta desse sono da negligência. Repreende a frieza espiritual, Deus, nesta noite. Nós não aceitamos esta frieza. Quando o Senhor voltar, poderá encontrar fé. Deus vai encontrar na igreja do Senhor Jesus Cristo a fé que resiste o pecado, a fé que resiste a frieza, a fé que resiste a prostituição, Deus, a idolatria, prostituição, algo pornográfico. Deus da glória, nos dá essa fé para rejeitar tudo aquilo que tem entristecido o teu espírito, a idolatria, a mentira, o engano. Tira, meu Pai, toda a idolatria camuflada das nossas vidas. Deus, nós queremos nos despojarmos, meu Pai, deste homem velho, seja jogado fora, sepultado, mas que
possa o Senhor, e o Senhor pode, porque nós cremos que o Senhor pode realizar os seus feitos, as suas maravilhas, para fazer uma igreja, uma vida nova. Há tempo de recomeço, há tempo de recomeçar. Eu sei que após esta luta, essa tribulação, esse momento difícil que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada na face da terra, ela será diferente após esta luta, porque eu creio que o Senhor faz a igreja do Senhor prosperar no deserto, porque é o Senhor que rega. Aleluia! É o Senhor que está regando nesta noite. Aleluia! Pois olha para a nossa nação também, Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso presidente, conhece pessoas, presidente, ouvimos ele falar um texto da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diz que pede orientação ao Senhor para guiar a sua nação, e o Senhor honrará, porque, meu Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é do Senhor, é o Senhor. Esta nação chamada Brasil é tua, o estado do Ceará é teu, e todos aqueles que se levantam contra o Senhor o Senhor colocará por terra, e a igreja do Senhor, a tua palavra será anunciada. Ministro, meu Deus e Pai, a cura também física, que Deus cure nesta noite. Deus, nesse momento que nós estamos de quarentena, Deus, derrama do teu bálsamo, nos alivia, Deus, desse momento, nos protege, nos imuniza. Ser misericordioso para conosco. A tua bondade se revela a cada dia. Pois eu oro, estamos orando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. E a próxima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí com algumas pessoas ainda. Louvado seja Deus, o Mardônio, por Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Irmão Carlos de Jesus, amém. Carlos de Jesus, glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão Carlos. A irmã Ana Cristina, me cura, Senhor. Nós estamos ministrando a cura, irmã Cristina, e Deus está soprando, tocando, ou suficientemente uma ordem dos céus. Ela será suficiente para toda essa enfermidade que tem assolado a sua vida, ela possa largar do seu corpo nesta noite, em nome de Jesus. Toda dor, toda complicação, seja curada em nome de Jesus, amém. Irmão Roberto, irmão José Roberto, amém, que Deus te abençoe, amém. A sua esposa, seus filhos, a irmã, eu recebo, em nome recebo, irmã Graça, recebe aí o bálsamo de Deus, irmã Graça, em nome de Jesus, amém. Irmã Elizabeth, estou só ministrando a cura, Deus do céu está ministrando a cura sobre a tua casa, sobre a tua vida, amém. A irmã Valdene, bênção de Deus, glória a Deus, Valdene, Wellington, irmã Lara, irmão Levi, que Deus abençoe essa família, já é abençoada em nome de Jesus, pessoas que têm feito, né, a obra de Deus, como toda a igreja. Eu me alegro muito hoje por Betel Siqueira, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado graça. O irmão Val, amém, pastor, ótima noite a todos, que Deus te abençoe, Val, a sua esposa Ana Paula, Deus continue dando graça para vocês perseverar nos caminhos do Senhor. A promessa de Deus sobre as vossas vidas, espera somente no Senhor, crê, Deus tudo fará dentro do seu tempo, na sua vontade, e que nós cremos, meu amado. Essa família do irmão Val, da irmã Ana Paula, são pessoas abençoadas. Existe, como toda a igreja, bênção de Deus ter vocês se congregando conosco, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja onde nós chegamos, nos sentimos bem, a comunhão, tanto que termina o culto, os irmãos precisam dizer que vai chover para que os irmãos possam ir para casa. É muito bom essa comunhão ali depois do culto, continua a comunhão, a conversa, o ósculo santo, né? Tem alguns irmãos que usam lá o ósculo santo, é brincadeira, irmão, mas abraça, tá bom? A irmã, amém, pessoal.
Que Deus abençoe. Irmão Valdênio, bênção de Deus, glória a Deus. A irmã Beth, a irmã Graça. Oh, glória. Irmão Roberto, creio que você é o esposo da irmã Jaqueline, né? Deus abençoe. Irmão Mardônio, que Deus te abençoe. Olha, irmão, Deus está... eu estava falando para minha esposa, rapaz, Deus age no seu tempo certo. Quando uma porta está quase se fechando, Deus já está preparando outra. Não é esse chavão não, viu, irmão? É algo real, verdadeiro. Graças a Deus. Deus é muito bom. Nós, cada dia a sua não precisa, né, aquela coisa toda para a gente ver Deus fazendo as suas maravilhas. Estou com saudade. Ô, glória, a irmã Graça. Irmã também, viu? Estou pensando que quando acabar essa quarentena, nós vamos fazer o culto, vai começar de manhã com a escola bíblica, vai emendar com a tarde, à noite, vai ser um dia todo. Você que quiser ir ali para o Betel Siqueira, que fica ali na Doutor Augusto Ribeiro, número 50, Vila Peri, alguns, né? E ali próximo, saindo Portais do Terminal. Você é o nosso convidado e nós vamos fazer uma festa. Eu já tinha pensado nisso, irmã Graça. Vamos fazer uma festa do dia todinho, começando de manhã, café. Só que tem horas, tudo começa com oração, vai ter oração, café da manhã, escola bíblica. Depois nós vamos fazer aquele almoço que só quem sabe fazer as betelinas, tá certo? E depois o culto à noite. Ô, glória, vai ser bênção. A irmã Graça, Marco Silva, Pai do Senhor, a irmã Silva Helena, seu filho, que Deus abençoe. Ah, saudade de todos. Irmão Paulinho, rapaz, irmão Paulinho, irmã Vanessa, que Deus te abençoe. Ô, glória. Apoia essa ideia, pastor. Irmã Sarinha, vai lá, Sarinha, Suzana, irmão Marcelino. O churrasco vai ser grande, irmão Marcelino. Tá fechado, pastor. Irmão Mardoni, excelente proposta. Tá? Ô, glória a Deus. Amém. Riqueza é um linguajar do Betel Siqueira, riqueza. Amém. Massara, essa é a ideia boa. Marcelino, ô, glória. Sabia, Marcelino, que ia se manifestar aí, viu? Ô, glória. Tamo junto, meu irmão, desse churrasco. Amém. Quem é o Mardônio? Mardônio. Ó, irmão Mardônio, a irmã Silvana. Irmã Silvana, um abraço, que Deus te abençoe. Irmão Marquinho, Biel, Heitor, irmão Davi, irmã Zefinha, Ciel, a irmã Daniele, as suas filhas, que Deus te abençoe, toda essa família abençoada. Mardônio, Cátia, seus filhos, aleluia. Eita, churrasco, eu aprovo. Olha, quem não aprova, irmão? É bênção de Deus, após essa palavra maravilhosa, que a honra seja dada ao Senhor. Depois desse bate-papo que a gente está aqui, né, aproveitando esse momento, foi muito bom ter vocês conosco. Agora, a próxima, hein, Mardônia? A próxima aí é quinta-feira, culto de doutrina com pastor Mardônio. Mardônio, tamo junto, viu? Eu estou aqui só na escuta, dando glória e louvando ao Senhor. Amém? Doutrina prepara aí, servo de Deus. Amém? E domingo, nós vamos ter o nosso culto, aquele mesmo horário. Você é o nosso convidado, convida alguém para participar conosco. Amém? Que Deus abençoe. Até brasileiro, Siqueiro, Paulinho, está achando graça por causa do churrasco, né, Paulinho? Amém? Ah, Mardônio, se alegrando por causa do churrasco, né, Mardônio? Tô sabendo. Amém, pastor Mardônio? Churrasquinho, né? Todo mundo fica alegre. É não, irmão. Irmão, estou achando graça que eu estou aqui, né, nessa boa conversa, chamando o Mardônio de pastor. Ele é o nosso co-pastor, um homem de Deus. Tem assim a nos auxiliar do nosso ministério de forma como toda a igreja, todas as famílias. Eu me sinto graciado por ter uma igreja, né? Que tanto orei, a gente vinha orando. E Deus tem dado a resposta, pessoas comprometidas com a obra de Deus, uma comunhão santa, tem sido muito bom. Amém? Amém.
Amém, amém. Deus abençoe, a paz, até a próxima.